Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui para apresentar para vocês mais um Smartcast. Estou aqui com a Tati Guedes, eu e Tati Guedes, nós somos da Invest Smart e a gente tem a honra de estar aqui com o Luiz Stachini, gestor da área imobiliária da Nave. Luiz, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Conta um pouquinho da sua carreira, como foi a construção da sua carreira. A Nave, né, é uma empresa jovem, nascida em 2018. Conta um pouquinho da sua trajetória e também quem é a Nave, para o pessoal conhecer, por favor. Claro, sem dúvida. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de participar desse podcast com vocês. A minha carreira, eu fiz carreira comprida antes de vir para a Nave no Banco Credit Suisse. Fui analista de investimentos, sempre olhei o setor imobiliário. Fiquei lá quase 10 anos, olhando esse setor e olhando sempre os investimentos em bolsa. Eu era analista do setor imobiliário, focado nas empresas de bolsa, e decidi assumir um novo desafio em 2020, quando eu vim para a Nave criar a área imobiliária, né, junto com o Gustavo Ribas. A Nave é uma gestora relativamente jovem, tem 5 anos de existência. É uma gestora que tem multi-estratégias, vamos dizer assim, tem 3 verticais de estratégias: a vertical de ações, a vertical imobiliária, que eu lidero junto com o Gustavo Ribas, e uma vertical de infraestrutura. Legal. E eu ia até falar assim, né, que parabéns, porque com 5 anos de existência já são 8 bi, né, de ativos sob gestão. Um pouco mais de 8 bi de ativos sob gestão. Isso. Então, de fato, o crescimento foi bastante interessante. Bem legal, parabéns. Entre 2018 e 2020 teve um financial deepening bem forte no Brasil. A Nave soube se aproveitar, os resultados têm sido muito consistentes em todos os veículos, então a gente está bastante satisfeito com o progresso até agora. E acaba sendo um diferencial também de mercado para vocês, né? Ter esse PL tão relevante no mercado, né? Sem dúvida. Ajuda, dá uma estrutura, mostra que a empresa está mudando de patamar, está se juntando como uma das grandes casas, né, de gestão de investimentos do Brasil, e esse é o objetivo, e que nas 3 verticais, inclusive as mais novas, que a gente consiga também seguir esse caminho que os nossos fundos de ações, que o nosso business de ações tem conseguido levar. Perfeito. E assim, entrando já na estratégia dos fundos, né? Atualmente a Nave tem 3 fundos imobiliários, certo, Luiz? E assim, explica pra gente como que é a estrutura hedge fund imobiliária, até para que o nosso público consiga entender como é que funciona essa questão dos fundos imobiliários para vocês. O hedge fund é uma classe de fundos relativamente nova, que dá um pouco mais de flexibilidade para o gestor, para ele conseguir encontrar as melhores oportunidades de mercado, ou seja, isso não é simplesmente um FOF que você compra só outros fundos imobiliários, não é simplesmente um fundo de crédito que você compra só CRIs, né? É uma classe que permite ao gestor, né, ter um pouco mais de flexibilidade na alocação de capital e que ele consiga ver as diferentes classes de ativos dentro do setor imobiliário e selecionar aquelas que ele acredita que são as melhores para se investir em um determinado momento. Por óbvio, eu diria que, pelo menos no nosso caso, o nosso hedge fund, a gente fez uma oferta no final de outubro do ano passado. Inclusive, o Invest Smart foi um parceiro grande dentro desse processo, e a gente acredita que, na nossa visão, a linha mestra do fundo é uma linha de crédito, e acho que isso tem muito a ver com o que a gente está enxergando para o mercado hoje. Momento bom de se alocar em crédito, spreads altos, né? A taxa livre de risco também é alta, então permite que você consiga fazer uma alocação de capital boa, ainda mais num cenário em que os bancos estão mais restritivos. E a gente tem um pedacinho, né, do nosso livro, do nosso book, que a gente dedica a oportunidades que eventualmente a gente acredita que dá para ter um ganhozinho a mais de capital, eventualmente uma alocação. A gente tem uma alocação pequena em fundos de crédito que a gente acredita que estão muito descontados e que, conforme, né, a inflação volte a pegar, e já está começando a acontecer, os dividendos vão se recuperando, as cotações deveriam subir, né, e eventualmente um pouquinho em ações do setor, né, eventualmente até outros fundos imobiliários, eventualmente tijolo, isso a gente não tem hoje, mas a gente tem uma alocação pequena em ações do setor, onde a gente enxerga uma simetria muito grande de risco-retorno. Vou até aproveitar o seu comentário, Luiz, e pedir para você contar um pouquinho assim, qual é hoje a cabeça da Nave em relação ao cenário que a gente sabe, né, Tati, extremamente desafiador, a gente está cheio de incerteza, um cenário político novo também, e qual a visão de vocês e por que oportunidades, né, no setor imobiliário? A gente tem uma cabeça relativamente cautelosa, então assim, essa nossa alocação grande em crédito, ela tem muito a ver com a nossa cabeça e o que a gente enxerga que está acontecendo no setor. É um setor que está com menos liquidez, vai ter menos liquidez ao longo desse ano, está tendo saque de poupança, a poupança é a grande fonte de financiamento do setor, né, e com saque de poupança, os bancos focando os recursos para emprestar a pessoa física, vai faltar recursos para as empresas, né? O PIB da construção subiu quase 2 vezes, mais que 2 vezes o PIB do Brasil ao longo dos últimos 3, 4 anos. Então a atividade construtiva está muito forte, os empreendimentos estão tendo que rodar e as empresas vão precisar de dinheiro. De onde elas vão tirar dinheiro? Se não vai ter do banco, elas vão ter que recorrer ao crédito privado. E assim, em havendo menos recursos em campo,
as condições ficam muito mais favoráveis para quem está emprestando dinheiro. Então a gente acredita que esse cenário vai ser favorável a um cenário que, na nossa opinião, é um cenário talvez desafiador, talvez não, certamente, na minha opinião, desafiador para as empresas, para as incorporadoras, para as empresas que estão desenvolvendo projetos. O custo de capital subiu, o preço dos terrenos subiu, a inflação de mão de obra e de materiais veio muito alta, eventualmente está um pouco mais estabilizado agora, mas o nível mudou de patamar e o preço dos imóveis não sobe, né? As condições de financiamento estão mais difíceis, então a gente enxerga um cenário desafiador e difícil para as incorporadoras, mas por outro lado, para quem está dando dinheiro, emprestando dinheiro, um cenário de colaterais ótimos. A gente está falando de ativos mais perto de estarem performados ou já performados, né? Boas garantias, né? E um cenário que você não tem dinheiro e a incorporadora precisando de dinheiro, né? Então acaba sendo um momento para alocação em crédito muito, muito bom, na nossa opinião, né? As outras classes de ativos, se olhar individualmente cada uma delas, a gente enxerga desafios em particular, né, para diversas delas, onde a gente está enxergando o cenário mais favorável, que a gente tem visto já uma tendência ao longo dos últimos anos, o setor de shoppings, principalmente focado em alta renda. A gente percebe que o consumidor de alta renda tem consumido mais no Brasil, a diferença de preço entre comprar aqui e comprar lá fora já não vale mais tanto a pena você fazer viagem para gastar dinheiro, né? E esse segmento se mostrou muito mais resiliente, um crescimento de vendas maior, produtividade maior, a inflação, né, de vários segmentos que são relevantes nos shopping centers, como vestuário, serviços, foi muito maior do que o IPCA. Ou seja, essa turma conseguiu ter uma expansão de margens de uma maneira geral, via crescimento de receitas, via simplesmente crescimento de preço, né? E os aluguéis conseguiram subir também de maneira substancial. Então a gente acha que esse segmento tem uma tendência positiva. No setor de escritórios, na média, a gente é negativo, mas olhando particularmente os diferentes subsegmentos, diferentes regiões, a gente acredita que regiões com baixa vacância, com pouca entrega, né, e com uma demanda alta por ocupação de espaço, tendem a ser privilegiados. Nesse caso, a gente gosta do segmento de escritórios na região da Faria Lima, já vem com uma vacância baixa, uma procura grande para escritórios, os preços já começam a subir e a retomar. E a gente acredita que tem, eventualmente, um momento cíclico favorável para ganho de preços dentro dessa região, né? E, por último, talvez das grandes classes, faltou falar de logística. Logística é um segmento que foi muito bola da vez, com o e-commerce, né, com a pandemia, teve um crescimento muito forte. Olhando agora para o que a gente está vendo hoje, é um segmento que tem muita dificuldade de crescer preço, porque começa a ficar bom, o ciclo construtivo é muito curto e tem muita disponibilidade de terreno. Então você acaba tendo um volume de construção muito grande e isso impede que os preços, como na região da Faria Lima, a gente fala, pô, aqui vai ficar bom porque tem pouca coisa entrando no mercado e tem muita gente querendo ocupar. No caso de logística é um pouco mais difícil, porque quando tem muita gente querendo ocupar, a turma cria espaço para essas empresas ocuparem. Então o preço é uma dinâmica de preço que a gente enxerga ser um pouco mais difícil e eventualmente com todo esse turbilhão de lojas americanas, assim, que era uma grande player do e-commerce, tendo dificuldades e eventualmente devolvendo espaço, num cenário que você tem muita entrega, a gente se coloca em dúvida, ainda mais no ano que segundo ano de juro alto, que eventualmente a atividade econômica vai começar a cair para permitir que ocorra uma queda de juros com redução de inflação. A gente acha que é um cenário que eventualmente você tenha uma subida de vacância, né? Eventualmente você tenha uma pressão, uma incapacidade de pressão de preços positiva, né? Que é o que todo mundo estava esperando. Tem um ponto assim, tem alguma questão que vocês avaliam mais a fundo quando vocês vão montar o portfólio do fundo de vocês? Essa tomada de decisão de vocês entre entrar, né, em determinados segmentos, é uma decisão que é tomada somente por você ou é feito de uma forma colegiada lá dentro da nave? É feito em comitês. Nós temos comitês de investimentos semanalmente, onde a gente vai discutir o que está acontecendo com o mercado. Sim. O que está subindo, o que está caindo, como estão se comportando os preços de ações, de fundos imobiliários, quais as oportunidades de CRI que tem. Então a gente acredita que a gente tem uma posição muito interessante de conseguir ver de cima e estar acompanhando, né, e sentindo o preço de tudo que está acontecendo, para de fato conseguir selecionar e ver, né, as simetrias. Aqui, pô, faz muito mais sentido investir num fundo XYZ do que num CRI diretamente, né? Ou eventualmente faz muito mais sentido investir em ação de shopping do que em FII de shopping, né? Esse tipo de comparação a gente está fazendo o tempo todo e faz parte do nosso dia a dia. As decisões são colegiadas lá, não é uma autocracia. A gente senta todo mundo junto e assim e toma a decisão de maneira colegiada. E nem quando tem dúvida, assim, alguém toma a decisão final? Eventualmente tem, se tiver diferença, vence a maioria, né? Mas a gente tem
a gente acaba mostrando os cases e a gente vai estressando até o fim para que todo mundo chegue numa conclusão parecida. Afinal de contas, eventualmente tem diferença de opinião a respeito de inputs, né, de coisas que vão acontecer no futuro, mas a verdade é que normalmente a gente acaba convergindo, né, o olhar sobre a mesma tese e sobre estar confiante sobre aquela determinada classe de ativos, né. Então é assim que a gente trabalha, e mensalmente a gente também tem um comitê de monitoramento de portfólio, que a gente olha mais a fundo exatamente o que está acontecendo, acompanha todos os indicadores da indústria, o que está acontecendo com oferta, demanda, né, vacância, quem está ocupando cada um dos empreendimentos. A gente faz uma varredura muito forte de todos os fatos relevantes de todos os fundos e tudo que está acontecendo, né, acompanha as emissões de CRI, acompanha os movimentos de secundário, de primário. Então, assim, é uma posição bem interessante. Como gestor, você consegue ver de cima o que está acontecendo e, a partir daí, conseguir pincelar as oportunidades para, enfim, eventualmente levar mais a fundo, né, trazer os cases a comitê para a gente tomar a decisão. E é importante, né, Luiz, quando a gente fala de fundos imobiliários, o papel do assessor, né, entender o perfil do cliente, o momento, qual o percentual melhor que é indicado, para a gente colocar exatamente de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Sem dúvida. Acho que isso é ideal, né? Os fundos imobiliários é uma classe de investimentos alternativos, é diferente, não é renda fixa, embora muitas vezes tenha esse pagamento de dividendo mensal, mas no modelo que ele é desenhado, é um instrumento de investimento que eu particularmente gosto muito. Acho que tem uma vantagem tributária maravilhosa, né? Você consegue ir reinvestindo seus dividendos sem pagar imposto, né? O Brasil é um país de imposto alto e você paga o imposto de renda sobre o seu lucro nominal, né? Então, se você teve 10% de imposto no ano, de inflação no ano, desculpa, e você simplesmente ganhou 10% do seu portfólio, se você executar tiver um CDB ou qualquer coisa assim, ele vencer, você vai estar pagando imposto sobre a inflação, você está perdendo dinheiro, né? No caso dos FIIs, é maravilhoso essa indústria, porque você não paga imposto sobre os seus dividendos, que vai ser uma parte grande do seu retorno total. E isso faz com que, em você reinvestir nos seus dividendos, você consegue criar um efeito bola de neve com uma rentabilidade total líquida de impostos muito interessante, na nossa opinião. Acho que é um tema que tem se falado muito, que é a questão da reforma tributária, né? Que é o fato de agora ter tributação sobre os dividendos. O que vocês pensam a respeito disso? O impacto disso para o cliente? Olha, essa é uma conversa que vem e vai. Sempre que vem conversa de fundo imobiliário, de tributação de dividendos, é uma discussão que vem à tona. Veio à tona há 2 anos atrás, né? Em 2021 a gente teve uma discussão bem forte. Acho que eventualmente vai ter alguma discussão esse ano. Acho que quando você olha o discurso do governo, é um discurso que a reforma fiscal, eventualmente o ajuste fiscal que vai ser feito está muito mais sobre aumento de receita do que de diminuição de custos, e dentro do aumento de receita, por óbvio, uma reforma tributária pode ser um dos caminhos. O que a gente pensa do ponto de vista racional aqui, né? São alguns pontos que eventualmente jogam a favor de você não ter uma tributação de dividendos nos FIIs, pelo menos por hora. Eu vou explicar o que a gente enxerga. O primeiro ponto é que o impacto de uma tributação nos FIIs no resultado primário do governo é muito pequeno. A gente está falando de uma indústria, vou dar grandes números aqui, pode estar um pouco errado, mas de uns 150, 170 bilhões de reais, né? Se assumir que é um dividend yield de 10%, a gente está falando de 15, 17 bilhões de reais por ano de dividendos. Se vai tributar isso em 15%, a gente está falando de 2,3, 2,4 bilhões de reais a mais de receita de primário. Assim, perto do tamanho do déficit do Brasil, é muito grande. E se você fizer isso, certamente você vai deixar de ter um crescimento dessa indústria que está crescendo a 20, 30 bilhões de reais todos os anos, né? E esses 20, 30 bilhões de reais vão para a economia, né? Você vai pegar um fundo de CRI, a gente está emprestando dinheiro para alguém executar uma obra, né? E se essa execução de obra está gerando emprego, e quem está gerando esse emprego está pagando... Volta pra economia, né? Esse dinheiro gira na economia. Então, conceitualmente, eu acho que o impacto fiscal, se você fizer a conta na vírgula, não sei se é muito irrelevante, tá? Então, talvez, sim, o momento seja ruim para tributar. Deixa a indústria crescer, aí quando tiver grande o suficiente, eventualmente, eu acho que o risco fica maior, porque, de fato, vira uma receita mais relevante para o governo. O segundo ponto que eu acho que é interessante de se discutir é que essa tributação dos dividendos, ela, eventualmente, quando você olha nas empresas, ela vem com uma contrapartida de redução do IR. E o que isso vai fazer? Incentiva as empresas, ao invés de distribuir, de reinvestir. E ao reinvestir, gerar mais emprego, enfim, fazer a roda da economia girar. No caso dos FIIs, o FII já distribui todo o dividendo. Então,
você não vai criar nenhum incentivo à geração de emprego marginal. Na verdade, você vai criar um desincentivo via redução das captações dentro da indústria, né? Então, de uma maneira geral, quando a gente olha todos os mecanismos aqui e todo o racional, a gente acredita que hoje, talvez, assim, é difícil dizer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que não faz tanto sentido do ponto de vista econômico. Você vai destruir vai ser uma destruição de valor grande, né? Numa indústria que tem um nível, né, de crescimento, né, e de ajuda na economia. Criou-se um bolso para financiamento de crédito privado, para financiamento da indústria. Não existia, era só poupança. 2015, 2016 foi um desespero para a indústria. 2023, 2024, eventualmente são anos difíceis de juro alto. Acho que vai ser muito menos desespero, porque vai ter esse bolso. Ou seja, criou-se um mecanismo bom, positivo, e que ajuda a indústria de uma maneira geral. Então, a ver o que vai acontecer, mas eu tendo a ter um viés um pouco mais positivo com relação à tributação de dividendos nos fundos imobiliários em particular, por todos os motivos que eu elenquei aqui. Ah, perfeito. Assim, para o cliente que ele vai começar a montar uma carteira de fundo imobiliário, na sua opinião, Luiz, o que ele precisa analisar? Seria a robustez da casa ou alguma questão específica para ele começar a montar? Olha, se você está começando a investir em fundos imobiliários, acho que é interessante primeiro você tentar ler bastante relatório gerencial, Sim. entender quais são os ativos de cada um dos fundos, o que é a estratégia, como esse gestor se comporta, né? Qual é o alinhamento desse gestor junto com você, ver se esse gestor investe o dinheiro dele dentro dos veículos que ele está gerindo, ou se ele está lá só para virar uma pessoa que está juntando um monte de ativos ali. Gera mais confiança. Exato, gera mais confiança. Na Nave, por exemplo, a gente investe fortemente em todos os veículos que a gente faz gestão. A gente tem do volume de ativos sob gestão no setor imobiliário, mais de 10% é recurso proprietário. A gente trabalha com nível de proximidade, né? E com nível de skin in the game junto ao investidor, que é muito grande. E a gente gosta disso, e a ideia é que seja sempre assim, de forma que a gente esteja comemorando e preocupado, né, e querendo ganhar dinheiro junto com o nosso cliente. Então, a gente acredita que isso é muito importante, entender o alinhamento, entender como as gestoras funcionam, como elas pensam, né, e por óbvio, entender o que é o nível de risco que você está tomando dentro de cada um dos produtos que você está buscando investir. Essa é uma ótima dica, né? Se vocês estão com o dinheiro lá, é sinal que ele está sendo muito bem cuidado, né? Bom, eu vou abrir aqui para considerações finais, tá, Luiz? Te agradecer pela presença aqui no nosso Smartcast. Imagina. É uma honra ter a Nave aqui com a gente. E, assim, só para fechar com uma pergunta, por que o investidor deve ter fundo imobiliário no seu portfólio? Olha, antes de mais nada, obrigado. Só pelo bate-papo, foi muito enriquecedor aqui do nosso lado. A gente acha que o fundo imobiliário é uma classe de ativos muito interessante, é uma classe de ativos que é muito protegida, ela impede o gestor ao ter que distribuir 95%, 100% do resultado, impede que você faça, sim, muita besteira no reinvestimento dos recursos, né? É uma classe de ativos que a gente gosta, você permite que você tenha uma exposição no setor imobiliário de maneira fracionada, de maneira eficiente, você consegue comprar e vender com liquidez, né? E com vantagem tributária. Ou seja, é uma classe de ativos que, no âmbito de pessoa física, me parece muito assimétrico do ponto de vista de risco-retorno. A gente está passando por um momento em que o IFIX já tem alguns anos que está tendo dificuldade de performar bem, e acho que faz parte, né? Porque você teve uma ascendente de taxa de juros muito rápida, nunca antes vista. A gente está rodando no patamar de juro real muito alto, mas é uma classe de ativos que guarda e vai conseguindo, ao longo do tempo, acumular bons resultados. A gente enxerga, né, o nível das rentabilidades, né, dos fundos que eles estão entregando muito interessante, principalmente os fundos de crédito, na nossa opinião. E a gente acredita que é uma indústria que tende a se desenvolver cada vez mais e, com o amadurecimento dos investidores, crescer mais em liquidez, crescer mais em oferta de produto e por óbvio, né, em produtos que tenham mais a ver com aquilo que o cliente está buscando do ponto de vista de volatilidade, do ponto de vista de retorno. Obrigada, Luiz. Uma honra tê-lo aqui, uma aula aqui de fundo imobiliário. Pessoal, obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Um abraço. Foi?